Divórcio energético. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Já leu em algum lugar? Pois bem, nós vamos falar a respeito desse tema, porque tem muita gente me perguntando se eu faço divórcio energético para elas. Olá, eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, sensitivo, e estou aqui para poder esclarecer um pouquinho mais a respeito desse tema que eu trouxe em razão da procura de diversas pessoas para divórcios energéticos, né? Confesso para vocês, não sei quem criou essa expressão divórcio energético, mas eu diria assim, em termos práticos, é o nome que se popularizou mais por uma questão de marketing do que necessariamente tendo uma efetividade prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai entender o seguinte: nós somos seres humanos e nos relacionamos uns com os outros, nos relacionamos conosco, nos relacionamos com o mundo. Ou seja, através dessas relações nós criamos conexões. E essas conexões podem ser mais ou menos fortalecidas à medida que a gente interage e que a gente desenvolve laços, vínculos a nível mental, a nível emocional com essas questões. À medida que a gente nutre pensamentos e sentimentos que podem ou não ser bons, né, em relação a isto ou aquilo. Ou seja, quanto mais eu penso, quanto mais eu sinto algo em relação a alguém, alguma situação, algum lugar, em relação a mim mesmo, eu estou fortalecendo aquela energia e aquela conexão estabelecida. Tá? Isso é importante. Falando agora de laços mais próximos, vínculos, conexões próximas, nós temos os nossos familiares, os nossos amigos, colegas e os relacionamentos afetivos. Então, quanto mais próxima a ligação que nós temos com o outro, mais fortes os sentimentos que nós desenvolvemos em relação ao outro, mais forte essa conexão se torna. E quando a gente fala de relacionamento afetivo, propriamente dito, a partir do instante que a gente tem uma conexão forte, que independe da reciprocidade, ou seja, pode ser que o outro já esteja desconectado de nós, mas se nós nos conectamos com o outro e fortalecemos e nutrimos pensamentos e sentimentos em relação a ele, nós insistimos em fortalecer alguma conexão, mesmo que inconsciente, ou seja, o outro não sabe que está acontecendo isso, né? Mas a gente acaba fortalecendo. Então, quando pessoas terminam seus relacionamentos e desejam virar a página, seguir adiante para novos ciclos, com novas pessoas e tudo mais, é natural que quem tem conhecimento da parte energética, espiritual, holística, busque até um tratamento de limpeza energética, realize seus próprios processos de limpeza energética para se limpar, se purificar de energias desarmoniosas que podem estar relacionadas com o processo de luto desse término. É um exemplo. E algumas pessoas que não desejam, como se diz, né, nem olhar na cara de ninguém, nem ver fulano, ciclano pintar de ouro, busquem algum recurso que traga uma solução milagrosa para isso acontecer. Já passou por alguma situação em que você falou assim, nossa, eu não quero mais ver aquela pessoa, não quero mais pensar naquela pessoa, só o fato de eu lembrar daquela pessoa, isso me irrita. Bom, você está criando isso dentro de você. A mágoa, o ressentimento, está tudo dentro de você. Ou seja, para você deixar de nutrir o que você está pensando e sentindo em relação ao outro, você precisa tirar o foco daquilo e direcionar a energia e foco para outras situações e áreas da vida. A partir daí, você fica mais livre e em paz para superar aquele processo pouco a pouco. É um processo. Superar aquela história, superar aquele relacionamento, superar o término em si, que pode ter sido traumático para você. Para se limpar pouco a pouco energeticamente das energias que ainda estão presentes em você. As memórias são muito recentes, tem muita energia emocional associada a elas. Então, deve-se dar tempo ao tempo. Mas tem gente que quer a solução milagrosa. E não sei porque cargas d'água, em algum momento, alguém criou essa expressão de divórcio energético e começou a divulgar isso, né? É marketing, é puramente uma forma de comercialmente se vender um tratamento que é para cortar vínculos nocivos em relação a você e a uma outra parte. Mas, preste atenção no que eu vou falar, que isso é muito importante. Nada garante que qualquer conexão nociva que venha a ser criada, nada garante que essas conexões não possam ser recriadas. Porque enquanto a gente ainda nutrir mágoa, ainda nutrir ressentimento, até de forma inconsciente a gente volta a recriar essas conexões. Então, gente, não tem como a gente prometer encerramento definitivo de conexões em relação a uma pessoa e outra, porque cabe ao indivíduo
criar ou não essas conexões, nutrir ou não os pensamentos e os sentimentos que vão fortalecê-las. Porque daí acontecem casos, eu já recebi casos de pessoas que perguntaram para mim, Fernando, você realiza o tal divórcio energético por quê? Eu não paro de pensar em determinada pessoa, ela fica vindo nos meus pensamentos, eu sonho com ela, não sei o que, não sei o que. O que eu falo? O que a gente pode fazer é harmonizar o que nós podemos classificar como cordões de relacionamento ou conexões de relacionamento que dizem respeito a essas conexões mentais, emocionais, que às vezes essa pessoa que está pedindo ajuda não é ela que está nutrindo, não é ela que está criando, mas às vezes é a outra parte, é o outro que, através do poder mental, psíquico e também do sentimento que está muito forte aí, de repente ainda ama, gosta, pensa, nutre um sentimento forte, a gente fala que é como chamar por telefone, fica chamando ali, né? Fica me chamando em pensamento, tal, não sei o quê. Então o que a gente consegue fazer é harmonizar essas energias, purificar e blindar, proteger um pouco mais essa pessoa que está recebendo esse tipo de interferência energética e ensinar para ela como ela pode no dia a dia fortalecer as proteções, as próprias proteções, ter uma noite de sono melhor, um dia a dia melhor, sem ter essas interferências negativas aí. É um pouco do que a gente ensina como autodefesa psíquica, por exemplo, tá? Então, gente, divórcio energético, na prática isso aí não existe, tá? Isso aí é nome que foi criado para vender. E tudo bem se algumas pessoas quiserem, né, melhor dizendo, defender essa ideia, falando existe sim, não sei o quê. Olha, eu trabalho com isso já há um bom tempo, tem muita gente que vem perguntar para mim, eu trabalho com isso, eu digo, né, com a parte energética e espiritual, não vão achar que eu trabalho com divórcio energético, não, é verdade, mas eu trabalho com a parte energética e espiritual, com terapia holística já há um bom tempo, uns bons anos, e eu sou médium, as informações, as imagens, vêm tudo para mim, a equipe espiritual fala comigo 24 horas por dia, e a equipe espiritual fala assim, Fernando, esse negócio que estão divulgando aí não é bem assim, não funciona assim, e o que acontece? Quem lê um negócio desse, uma divulgação dessa, por exemplo, né, que está vendendo um divórcio energético, tem um pensamento equivocado, acredita que nunca mais vai ver a cara da pessoa, acredita que os vínculos kármicos da pessoa foram desfeitos, ou seja, nunca mais vou precisar encarnar com aquela pessoa. Muita coisa pode passar na cabeça de quem não tem conhecimento do que se trata o assunto, e não é por aí. A pessoa continua tendo livre-arbítrio, mesmo realizando harmonizações de vínculos de relacionamento, purificam-se energias, encerram-se conexões nocivas, mas vai depender de cada um nutrir ou não o que quer que seja em relação ao outro. O que eu recomendo? Vira a página, foca no seu objetivo, foca na sua história, direciona a sua energia mental e emocional para projetos que vão trazer bem-estar e felicidade para você, ao invés de ficar nutrindo pensamentos e sentimentos que não são legais em relação ao outro. Não é fácil no primeiro momento, especialmente dentro de um processo de luto, onde o término é muito recente, falando especialmente da parte afetiva. Mas não vale só para a afetiva. Pode ser relacionamento familiar, pode ser relacionamento de colegas de trabalho, amigos muito queridos, não importa, tá? Então essa história de divórcio energético, eu diria assim, apaga isso. Apaga essa expressão. E eu até recomendo terapeutas holísticos, recomendo mesmo, terapeutas holísticos, médios, sensitivos, não divulguem isso como atividade prática. E eu ensino pessoas, né, a se tornarem operadores de mesa radiônica apométrica, onde a gente tem a oportunidade de realizar tratamentos, harmonizações energéticas e espirituais para pessoas, animais, empresas, e a gente consegue trabalhar relacionamentos também. Tudo é uma questão de como a gente direciona ali o tratamento, tranquilamente falando. E eu oriento os operadores, os meus alunos, que, olha, não sigam por esse caminho, né? Já falo para eles, não é isso, não funciona dessa forma. Então a gente tem que orientar corretamente. E quem, de forma equivocada, acaba disseminando uma informação como essa, conheça, vá em busca. Como funciona a mecânica universal. Gente, em todos os cursos, workshops que eu dou, eu faço questão de reforçar a importância de conhecer a mecânica universal. Não basta só aprender curso de final de semana e falar assim, agora eu já posso sair fazendo, vendendo, e a pessoa não sabe como funciona, não sabe a mecânica universal, não sabe como é que funciona o tráfego de energias de uma pessoa para outra. Isso tudo eu ensino no meu curso de mesa radiônica apométrica. Ou seja, você não vai aprender num final de semana como operacionalizar uma mesa. Você vai ter base, você vai ter fundamento, você vai entender como funciona a dinâmica vibracional energética dos planos sutis, como que trafega uma energia de um lado para o outro. Tá? Então, assim,
tem que saber. Não dá para sair divulgando coisas que você não entende, tá? Então aqui, estou explicando para quem trabalha com isso e estou explicando e não sabia e agora passou a saber, e também para as pessoas que buscam esse tipo de ajuda e de atendimento. Divórcio energético a gente não faz, não existe. Não existe isso. Quem força, isso é importante dizer, quem força rompimentos de relações ou uniões, tudo isso é magia negra. Tentar forçar uniões e separações, forçar para que a pessoa liberte-se com mais agilidade e não passe pelos aprendizados que tem que passar, forçando algo contra a lei, a ordem, a harmonia divina e o livre-arbítrio, isso é magia negra. Vocês me desculpem dizer. É um uso inconsequente do conhecimento energético, do conhecimento espiritual e uma infração, no mínimo, das leis divinas. Então, tá aqui meu recado, era o que eu precisava dizer. Então, tem gente que vem em busca desse tipo de informação, me pergunta, me manda mensagem no meu WhatsApp comercial, perguntando: você faz tratamento, você faz divórcio energético? Não funciona assim, e eu tenho que sempre explicar para a pessoa o que é de fato, para ela entender a mecânica, entender o processo. Porque se a gente simplesmente fala, não faça, ela vai em busca de uma outra pessoa que faz, mas não é bem assim, não é desse jeito, tá? Algumas pessoas podem até relatar, mas eu fiz e deu muito certo. Encerraram-se conexões nocivas e foi feita uma limpeza energética de algo que estava te incomodando, te perturbando. Isso de longe não é um divórcio energético, é uma limpeza energética, tá? Com encerramento de conexões nocivas que estavam sendo nutridas ali. Isso não é divórcio, não existe, simplesmente não existe, tá bom? É uma expressão comercial que deveria ser abolida, não sei quem criou, mas assim, gera um transtorno enorme de equívoco de interpretação por parte de N outras pessoas. Tá aqui minha contribuição, tá aqui minha explicação. Se você gostou, curtiu esse vídeo, eu convido você a deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo que é informativo, instrutivo, com um monte de gente que de repente pode estar precisando receber essa informação. Desejo saber mais informações sobre o meu trabalho, sobre o meu curso de formação em mesa radiônica apométrica para se tornar operador em MRA, mesa radiônica apométrica? Acesse aqui na descrição do vídeo os links do meu site, vou deixar afixado nos comentários também. Gratidão você que acompanhou até aqui, convido você a se inscrever no canal e a compartilhar as informações, os vídeos, aqui a maratonar os vídeos do canal também com outras pessoas. Deixo um super beijo, um grande abraço e também desejo uma excelente vida para todos nós.